Oi, gente! Hoje nós vamos apresentar para vocês um pouquinho sobre a hipertensão arterial. Mas o que é hipertensão? A hipertensão é uma doença crônica, ou seja, ela não possui cura e é caracterizada pelo aumento da pressão do sangue nas paredes das artérias. Esse aumento da pressão faz com que a sua pressão arterial assuma valores acima do padrão de referência, que é 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou como é conhecido popularmente, 12 por 8. Quando esses valores estão acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, já caracteriza um quadro hipertensivo. Quais pessoas têm mais risco de desenvolver a hipertensão? São aquelas pessoas que têm idade superior a 55 anos, que são obesas, que possuem maus hábitos de vida, como, por exemplo, uma má alimentação rica em sal, que não pratica atividade física durante a sua semana, que são tabagistas, que fazem uso de álcool recorrente, que são pessoas muito estressadas e aquelas também que possuem algum histórico familiar de pacientes já hipertensos. O que você pode sentir quando está com a pressão alta? A hipertensão é uma doença que nós chamamos de silenciosa, porque geralmente ela não tem nenhum sintoma específico associado. Quando a pessoa está hipertensa, ela pode ter alguns sintomas mais abrangentes, que são, por exemplo, dor de cabeça, tontura, zumbido, visão embaçada, sangramento ocular, dor no peito, fraqueza e assim por diante. Por isso, é tão importante a consulta com o médico, porque é ele que vai ser o responsável por fazer a associação entre esses sintomas e a doença. O que acontece quando você não cuida da sua pressão? A pressão alta é uma condição muito grave que pode gerar sérios danos aos nossos órgãos. Por exemplo, no coração pode gerar um infarto, uma insuficiência cardíaca, no cérebro pode ter um derrame, nos rins, insuficiência renal, na nossa visão pode gerar uma cegueira e até mesmo disfunção sexual. Como você pode fazer o controle caso já seja hipertenso e também prevenir-se para não desenvolver essa condição? Primeiro, é necessário manter hábitos de vida saudáveis, através da prática de atividade física no mínimo 3 vezes por semana, de uma alimentação saudável e equilibrada, com a redução do consumo de sal, de alimentos gordurosos. Também é muito importante controlar o consumo de álcool, fazendo desse consumo uma exceção e não uma rotina. Se você é um fumante, é importante buscar meios para parar de fumar, controlar o peso, reduzir as fontes de estresse, tanto físico quanto psicológico, como emocional, e assim gerar mais saúde. Agora nós vamos falar sobre os aspectos morfofuncionais da hipertensão arterial, começando pela anatomia. Os vasos sanguíneos transportam o sangue do coração para os tecidos e dos tecidos para o coração por meio de dois sistemas, o sistema venoso e o sistema arterial. No sistema venoso, o sangue vai sair dos tecidos e vai ser transportado até o coração por meio das veias. Esse sangue vai chegar no coração por meio da veia cava superior e da veia cava inferior e vai desembocar no átrio direito. Já no sistema arterial, o sangue vai ser transportado do coração a partir do ventrículo esquerdo, passando pela artéria aorta e vai se disseminar pelo nosso corpo por meio das artérias, cada vez de menor calibre, até chegar aos capilares nos tecidos. As artérias conduzem o sangue para fora do coração e vão se ramificando até formar pequenos vasos, as arteríolas. Esses vasos são constituídos de 3 camadas: a túnica íntima, a túnica média e a túnica externa. A túnica externa é composta de tecido conjuntivo e possui filetes nervosos e vasculares, que serão responsáveis pela inervação e pela irrigação das artérias. Já a túnica média é composta de fibras musculares lisas e possui pouco tecido conjuntivo elástico. Por fim, a túnica íntima é composta de células endoteliais que serão responsáveis por recobrir internamente a parede das artérias. Além disso, os vasos são revestidos interiormente por uma camada chamada endotélio.
O endotélio possui função anticoagulante, vasodilatadora, anti-inflamatória e também é responsável pela contração e dilatação local. Se houver alguma disfunção no endotélio, vai ocorrer a predominância dos fatores contráteis, que serão responsáveis pelo aumento da resistência vascular periférica e da hiperplasia da parede vascular, o que vai gerar o aumento da pressão arterial. Além dos aspectos anatômicos associados à doença, é muito importante que a gente compreenda os mecanismos fisiopatológicos da hipertensão. Mas antes de darmos início à análise desses mecanismos, é importante relembrar alguns pontos de pressão arterial. Pressão arterial é o produto do débito cardíaco e da resistência periférica total. Esse débito cardíaco nada mais é do que o volume de sangue ejetado do coração para todo o corpo durante 1 minuto. E essa resistência periférica total é a oposição feita pelo sistema circulatório à pressão arterial, medida pela constrição dos vasos sanguíneos. Tanto em indivíduos normais quanto em indivíduos em condição de hipertensão arterial, existe um espectro de variabilidade desse débito cardíaco com uma resposta concomitante dessa resistência periférica total, o que culminará na pressão arterial desse indivíduo. Ele pode estar em repouso ou em um estímulo, como por exemplo a movimentação. Em relação ao quadro de hipertensão, essa variabilidade do débito cardíaco e da resistência vascular periférica condicionam uma elevação da pressão arterial do indivíduo. No caso do débito cardíaco, que é dado pelo produto do volume sistólico e da frequência cardíaca, alguns parâmetros podem contribuir para essa alteração, como a contratilidade e o relaxamento do miocárdio, o volume sanguíneo circulante, o retorno venoso e a própria frequência cardíaca. Já no caso da resistência vascular periférica, ela vai ser determinada por vários mecanismos de vasodilatação e vasoconstrição, como por exemplo, o sistema nervoso simpático, o sistema renina-angiotensina, que vai ser melhor explicado pelos aspectos bioquímicos, e a modulação endotelial. Outro ponto determinante é a espessura das paredes das artérias, onde há uma maior potencialização da vasoconstrição das paredes mais espessas. E por fim, é importante dizer que os pacientes de hipertensão arterial, eles vão ter essa pressão elevada mantida por conta ou da elevação do débito cardíaco ou da elevação da resistência vascular periférica ou de ambos. Em condições fisiológicas, a ativação e desativação do simpático e do parasimpático contribui para reajustes no débito cardíaco e na resistência vascular periférica, assim conseguindo regular a pressão arterial do indivíduo. Entretanto, na situação de hipertensão, por conta da disfunção dos barorreceptores, dos quimiorreceptores arteriais e dos barorreceptores cardiopulmonares, comprometem essa atuação do simpático e do parasimpático, promovendo assim a manutenção do quadro patológico de hipertensão no paciente. Olá, dando continuidade às explicações do que tange a pressão arterial, falarei um pouco sobre um importante sistema regulador da PA chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. A renina é uma substância presente nas células justaglomerulares do rim, que por sua vez possui barorreceptores e libera a renina na corrente sanguínea quando nota hipotensão no corpo humano. A renina na corrente sanguínea entra em contato com o angiotensinogênio, que está presente no fígado, e forma a angiotensina 1. Essa substância não possui grande atividade com relação à pressão arterial. Porém, ao entrar em contato no endotélio pulmonar com uma importante enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina, ela é convertida em angiotensina 2, esta que possui grande importância no sistema da regulação da pressão, pois aumenta a mesma. Ela age em 4 frentes. Primeiro, ela causa vasoconstrição, portanto, não permite a maior saída de líquidos do corpo humano. Em segundo lugar, aumenta a reabsorção renal. Em terceiro lugar, ela estimula a produção de aldosterona, que fará com que o corpo faça a reabsorção de sódio. Em quarto lugar, ela estimula a liberação de ADH pela neurohipófise, que aumentará a reabsorção de água.
Após analisar as 4 frentes de ações da angiotensina 2, é notório que a mesma aumenta a volemia corporal e, por consequência, também aumenta a pressão arterial. Nesse aspecto, na década de 80 foi descoberta em solo brasileiro, no veneno da jararaca, uma substância chamada captopril, que tem a importante função no sistema corporal de inibir a ECA, a enzima conversora de angiotensina, o que não permitirá que a angiotensina 1 seja convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2, notadamente, aumenta a pressão, portanto, inibir o sistema renina, angiotensina, aldosterona não produzirá a angiotensina 2, o que, por consequência, regulará a pressão arterial das pessoas que possuem hipertensão. Com relação aos aspectos histológicos, quando a hipertensão não é tratada, tanto o coração quanto os vasos ficarão sobrecarregados. E para lidar com esta sobrecarga, o coração se utilizará de mecanismos adaptativos e terá hipertrofia cardíaca como consequência desta adaptação, que por sua vez será feita por intermédio da hipertrofia celular, que se caracteriza pelo aumento de suas dimensões e estruturas, ou seja, primeiramente ocorrerá a hipertrofia das células e, posteriormente, esta hipertrofia se refletirá nas alterações macroscópicas, que é o aumento cardíaco. Com relação ao crescimento dos miócitos, este pode se fazer de 2 maneiras, com a adição de sarcômeros em série ou em paralelo. Com a adição de sarcômeros em paralelo, ocorrerá a secção transversa das células, que é a principal ocorrência das hipertrofias concêntricas, que são em decorrência da hipertensão. Este processo de adaptação patológica, uma vez estabelecido, será permanente, caso a condição hipertensa seja persistente e não haja por parte do hipertenso a consciência, a adesão a cuidados preventivos e terapêuticos que se impõem a esta patologia. Bom, dando continuidade aos aspectos morfofuncionais dessa patologia, é importante destacar que a etiopatogenia da hipertensão é considerada multifatorial, uma vez que ela consiste na interação de genes e diversos fatores ambientais, que de uma forma coordenada resultam na elevação mantida da pressão arterial, chamada hipertensão. Dentro desse quadro de pacientes hipertensos, nós temos uma minoria que possuem essa condição por conta de uma disfunção cardiovascular, renal ou endócrina. Nesse caso, a hipertensão é considerada secundária. Além desses pacientes, temos outros, uma minoria também, que possuem a condição de hipertensão por conta de alterações gênicas. E nesse caso, também é considerada hipertensão secundária, chamada forma monogênica. Mas, na maioria dos casos, o paciente tem essa hipertensão por conta da associação de uma predisposição genética e fatores ambientais. As formas de hipertensão arterial secundárias, geralmente associadas a alguma alteração gênica, elas possuem um padrão de herança monogênico distinguível, caracterizados por uma disfunção nefrondistal ou córtex adrenal. Geralmente, essa condição de hipertensão está associada a alguma síndrome, como, por exemplo, a síndrome de Lindon, a síndrome de Gordon ou a hiperplasia adrenal congênita. Além disso, a título de curiosidade, alguns estudos epidemiológicos sugerem que a variabilidade genética de alguns genes, como do angiotensinogênio, da aldosterona sintase e do receptor de mineralocorticoide, podem contribuir para o desenvolvimento de hipertensão arterial. Bom, essa foi nossa apresentação sobre hipertensão arterial e, em nome do Grupo 4, eu agradeço a atenção de todos vocês.